Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é do Kenpachi trazendo a quarta parte deste duelo, o duelo dos mais fortes. Daquele que acha que é mais poderoso, o indigente lá da era Heian, que não tem nem CPF e nem vídeos no TikTok para comprovar que ele de fato é o mais forte. E temos aqui Satoru Gojo, que simplesmente ao nascer em 1989 desequilibrou todo o mundo Jujutsu, certo? Lembrem-se disso. Pois bem, brincadeiras à parte, pessoal, eu venho trazer aqui o volume 26, no qual eu vou me basear, porque aqui está todo o restante da luta dos dois até o final, certo? E quero mostrar a vocês a primeira página. Eu sei que vocês se iludiram, eu me iludi, todo mundo sonhou alto, eu sonhei alto, vocês sonharam mais alto ainda, né? Eu nem tanto assim. Mas quando vimos essa imagem, pensamos: Satoru Gojo voltou. Ele voltou, ele abriu os olhos na maca onde estava Shokoyeri trabalhando arduamente em conjunto com Utahime para que o gatão de olhos azuis voltasse. Saudações ao meu colega Tonerd, tá? Não somos colegas, mas espero que sejamos um dia, ok? Mas não, não era isso. Eles simplesmente trataram Satoru Gojo com o maior desrespeito que eu já vi em um shonen, certo? Muito bem, então vamos avançar aqui. E nós temos aqui este quadro exatamente de onde a gente parou na parte 3, que é essa expansão de domínio diminuta que Satoru Gojo fez. Muito compacta. E pelo formato dela parece que é óbvio o que Satoru Gojo quer aqui. Ele quer simplesmente fortalecer a barreira pelo lado de fora. Se ela é menor, ela é mais compacta, então ela é mais difícil de ser destruída pelo lado de fora, certo? E a galera ali percebe isso. E nota ainda que ela é menor ainda do que uma bola de basquete. Maki fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a Maki, ela fala que a aparência externa da barreira não condiz necessariamente com a aparência interna que os dois usuários de domínio estão vivenciando lá dentro. Caso fosse, eles estariam assim, ó, dançando a dança do machixe. Mas não é assim, né, que está acontecendo lá dentro. Kusakabe fala uma série de coisas sobre barreira, sobre as bordas da barreira, sobre as delimitações da barreira. E ele fala uma coisa muito interessante aqui. Ele fala, por exemplo, que as expansões de Higurumi Hakari são domínios diferentes, porque geralmente não é algo que se altera toda hora, ajustando-se às condições e locais. Então, quer dizer, podem ter feiticeiros Jujutsu por aí que não necessariamente têm barreiras convencionais, mas também que não exatamente não possuem barreiras. Haja vista o jackpot de Hakari e o tribunal de Higuruma. São diferentes de tudo que a gente viu até agora, certo? Agora nós temos aqui a barreira diminuta que Satoru Gojo criou e parece que ela está colapsando, parece que ela está sendo cortada. E vemos melhor isso aqui neste quadro, certo? No entanto, o que acontece? Ela está resistindo, mas ela não resiste por muito tempo, como vocês podem ver. Então o Sukuna, ele também reduziu o efeito da sua expansão de domínio que é aberta, para que os cortes fossem muito mais potentes e pudessem sim cortar essa barreira diminuta. Se isso acontecer, Gojo vai enfraquecer e aos poucos será derrotado. Eles estão pensando que ele será cortado como da última vez, mas será que isso vai acontecer? Pois bem, vamos ver aqui. Sim, a barreira colapsa. No entanto, parece que quem se deu mal foi o Sukuna, certo? E Satoru Gojo sai inteiro. A barreira se desfaz, Sukuna Mizushi está aqui, que é a expansão de domínio do Sukuna de barreira aberta, porém Satoru Gojo não tem nenhum corte. Ora, o que será que aconteceu aqui? Então, eles não entendem o que aconteceu. O Mizushi foi o quê? Não sei se vocês perceberam, mas tem uns tal, uma onoto, perdão, me enrolei aqui.
Existem onomatopeias dizendo praque, 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 praque. Isso significa que o Fukuma Mizushi está quebrando. Ora, mas como isso aconteceu? E não só isso. Sukuna está ferido e com um buraco bem no meio do peito. O que será que aconteceu aqui? Então, Hakari Kinji diz: Uou, Gojo-san, ao mesmo tempo foi simultâneo. O que será que ele quis dizer com isso? Eles quiseram dizer, pessoal, o seguinte: Sukuna destruiu o domínio de Gojo por fora. Ok, isso aconteceu mesmo. Isso aconteceu. E Gojo causou danos a Sukuna a ponto dele não conseguir mais manter o domínio. Ou seja, enquanto Sukuna estava preocupado em cortar a barreira pelo lado de fora, Satoru Gojo encheu ele de porrada até que ele não conseguisse manter o próprio domínio. Então foi exatamente isso. A galera fica preocupada com o tempo, e daí a Memei fala: calma, se contar o tempo certinho, foram 3 minutos e 9 segundos. E se for a partir do momento em que a barreira ficou menor, foram exatos 3 minutos, certo? 3 minutos certinhos. Então, isso não importa muito. E daí a galera comenta: no caso, Satoru tem a vantagem, pois ele pode restaurar o feitiço esgotado com um feitiço de reversão. Isso é verdade. Então quer dizer, a partir do momento que ele expande o domínio e ele não pode usar técnicas inatas, ele faz com que o seu cérebro se cure e ele pode sim usar técnicas inatas logo na sequência. Porém, isso tem um custo que nós vamos ver logo mais à frente. Porém, o Sukuna também pode usar isso. Se ele não pode ainda usar, ele pode aprender. Sukuna é um mestre em aprender técnicas, assim como Satoru Gojo também aprende só de olhar por conta dos 6 olhos, que é a maior ferramenta de percepção de toda a obra, até maior do que a de Sukuna, certo? Então, o que acontece? O que acontece, pessoal? Acontece o seguinte: esse cara da touca que ninguém liga pra ele, eu não lembro o nome dele, então significa que Sukuna, com a ajuda de Kenjaku, dividiu a alma com um objeto e tal, isso não interessa pra nós. Isso significa que Sukuna também é capaz de restaurar um feitiço esgotado com um feitiço de reversão. Claro, isso todo mundo está repetindo aqui. Agora, pessoal, começa uma série de sequências nas quais o Sukuna está pulando. Não fica claro se ele... Realmente, para mim não ficou claro, pessoal, se ele está pulando e está deslocando todo esse concreto, mas eu imagino que pela cara do Gojo e pela mão que está ali, veja que a mão dele está cheia de rachuras, eu acho que ele está usando os seus poderes de telecinese e ele está colocando esses blocos para cima, impedindo que o Sukuna se locomova tão facilmente, certo? Então aqui nós temos um outro nível de Satoru Gojo. Ele nunca usou isso funcionalmente em combate antes. Então, percebam que ele consegue sim alcançar o Sukuna e ele dá um tabefe italiano com peito de mão aqui, que vocês podem ver, aí o Sukuna defende, ou seja, o Sukuna fica encurralado com esse ferimento enorme no peito, né? Coisa lindíssima de se ver. Mas aí o que acontece? Eles tomam distância e Satoru Gojo se questiona por que o Sukuna não está usando nenhum feitiço, mesmo ele em teoria sendo capaz de restaurar parte do cérebro e conseguir usar suas técnicas inatas, como o destrinchar, como o desmantelar, e por que ele só está usando técnicas criadas pelo domínio? Por que ele está se limitando apenas ao domínio? Então ele fala sobre todas as condições que ele inverteu dentro do domínio, ele fortaleceu a camada do domínio por dentro, compactou o domínio, e ele está duvidando das suas próprias estratégias. E isso não condiz, ele pensou que o Sukuna dançaria conforme a música dele, certo? E ele diz: mesmo assim, por que o Sukuna não usou a técnica das 10 sombras, não usou uma Horaga no interior? Era o que ele esperava, e talvez Gojo tivesse algum estratagema contra o Mahoraga. E eu digo talvez na ironia, tá? Porque ele, sim, ele tinha como fazer isso.
Será que ele tem as memórias das conversas que tive com Megumi e sabe que eu conheço Mahoraga? Ele teme que eu destrua o Mahoraga com um único golpe? Com certeza sim, Satoru. Ele teme. E por isso que ele não jogou o Mahoraga dentro da expansão de domínio. Ele sabia que você daria jeito nele com um golpe só, assim como ele fez em Shibuya. Lembremos que ele fez isso com o Mahoraga em Shibuya. Então ele não iria usar o Mahoraga assim logo de cara, certo? E aqui nós vemos a roda kármica de Mahoraga e Satoru Gojo sangra pelo nariz. E por que será que ele sangra pelo nariz? Por causa disso, pessoal. Esse é o estado do cérebro de Satoru Gojo. A cada vez que ele usa um feitiço inato, depois que ele sai de um domínio, o cérebro dele sangra. E ele cura o cérebro com energia reversa. Mas isso tem um preço. E este é o preço pelo qual... Pelo qual não. É o preço que ele está pagando. Desculpe o meu péssimo português, certo? Então vejam, todo mundo está vendo aqui que o Satoru Gojo, pelo telão, está sangrando o nariz. E o Tokotsu, ele acha um pouco estranho. Satoru Gojo dá uma de Eleven, limpa o seu nariz e, opa, expansão de domínio de novo. Simbora. E aqui, expansão de domínio novamente. Ao mesmo tempo. E daí Kusakabe fala, durante 3 minutos que Sukuna leva para destruir a casca do domínio por fora de Gojo, Gojo precisa causar danos no Sukuna para que ele não consiga sustentar o domínio. Este é o plano, e Satoru Gojo está saindo muito bem. No entanto, ele não esperava por uma coisa, e vocês vão ver o que é. Então Shoko Ieri, ela complementa. Não fale como se estivéssemos em desvantagem. Se for atingido pelo Muryokusho, por alguns segundos Sukuna ficará impossibilitado de agir. E se conseguir destruir o Fukuma Mizushi em menos de 3 minutos, a vitória será de Satoru Gojo. É o que ela fala. Eu quero que vocês prestem muita atenção, pessoal, na cara de felicidade do Gojo, do mais forte, né? Percebam. Nos capítulos anteriores que eu mostrei a vocês, ele tomou todos os acertos garantidos de Sukuna. E ele se recuperou de todos eles. Então ele tomou a expansão inteira, e quase foi decapitado por isso. No entanto, Satoru Gojo sobreviveu a ela e curou tudo na energia reversa. E olha como é que ele está. Eu não vou dizer que ele está 100%, porque ele está gastando energia amaldiçoada e vejam o preço do cérebro dele que ele está pagando, certo? Mas fato é, Satoru Gojo lidou muito melhor com a expansão de domínio do Sukuna do que o Sukuna poderia lidar com ele pela fala dos personagens. Basta que ele fique o mínimo de tempo possível dentro da expansão de Satoru para que os danos sejam irreversíveis. Pois é, né? E aqui eles estão dentro da expansão de domínio. Satoru Gojo segue com o plano, soca ele até não querer mais. Ele consegue ferir os braços ali de Sukuna. Sukuna defende os golpes. E veja que ele tem velocidade para bater e aparecer atrás do próprio Sukuna. Ele é muito mais rápido do que Sukuna. Ele realmente, assim como Naobito disse, é o feiticeiro Jujutsu mais rápido de todos, certo? E aqui ele usa mais uma vez a sua telecinese. Veja como o braço dele se movimenta rápido e aqui ele manda o Sukuna para dentro do Fukuma Mizushi. Fukuma Mizushi, me perdoe. E aqui de novo ele usa o seu poder de telecinese para arremessar o Sukuna. Vejam bem aqui. E ele está indo para lá, para dentro do Fukuma Mizushi. Só que Satoru Gojo tem a rapidez de ainda socá-lo. Sukuna, com seu reflexo, ainda defende. Sukuna é muito bom também em artes marciais. Porém, a força de Gojo é muito poderosa. Ele é muito forte. O Satoru Gojo bate muito forte. E ele esmaga o Fukuma Mizushi junto com o Sukuna, certo? Ryomen Sukuna é humilhado
dentro da expansão de domínio aberta dele, certo? Mas temos que considerar algumas coisas aqui, e logo à frente vamos considerá-las. Veja que Sukuna deixou metade da cara lá junto com o Fukuma Mizushi, certo? Foi simultâneo de novo. Isso nos deixa ansiosos. Mas Miwa diz, Miwa, que é a top tier do anime, diz o seguinte: quer dizer que Gojo-san fica mais forte se a batalha for dentro do domínio? Ele pode vencer. E ele dá mais outro socão no Sukuna, certo? Expansão de domínio de novo? De novo. Vamos de novo à expansão de domínio. E agora ela é compacta. Veja só. Compacta mais uma vez. E agora prestem atenção aqui. Fukuma Mizushi está de pé, Satoru Gojo está aqui. E o que é dito aqui? Você demorou um pouco para restaurar o feitiço enquanto curava o corpo, não é? Ou seja, foi menos de 0,01 segundo. Mas, então o que acontece? Bastou 0,01 segundo para que Sukuna se atrasasse usando a reversão e ele foi atingido pelo Morioku Sho. Vejam a cara dele. Vejam a cara de Gojo. E vejam a cara de Sukuna, que teve o peito atravessado por um soco simples de Satoru Gojo. Então, o Fukuma Mizushi inteiro desaba. E aqui na legenda diz, nos 2 minutos e 40 segundos desde a última expansão do domínio, o Fukuma Mizushi foi destruído no interior do domínio de Satoru Gojo. Ou seja, esta é a vitória de Satoru Gojo dentro do domínio dele. Ele superou o Fukuma Mizushi com apenas 0,1% do seu poder. Sabem o que isso significa, pessoal? Vocês sabem o que isso significa na prática? Enquanto que o Satoru Gojo tomou cortes e cortes e cortes do Fukuma Mizushi, dos acertos garantidos, e saiu dessa... Eu não vou dizer que saiu ileso, que ele foi muito danificado, mas ele conseguiu consertar tudo isso com energia reversa e com o refino da energia amaldiçoada. E ele conseguiu ficar com o corpo intacto e funcional, batalhando e ainda superando Ai, meu Deus do céu, me fugiu o nome do beta aqui agora. Do Ryomen Sukuna. Morioku Sho foi suficiente para fazer esse estrago nele. Ele ficou catatônico. Catatônico, para quem não sabe, ele ficou com os olhos esbugalhados, sem reação nenhuma. Tem pessoas que ficam nesse estado vegetativo, tá? Ele ficou por alguns instantes. E Satoru Gojo diz, ainda não. O coração é o mínimo. Vou esmagar também os pulmões e o fígado. Ele com certeza ficará mais próximo da morte do que o Yuji ficou naquele dia no reformatório. Ou seja, ele está falando do primeiro episódio, tá? Que ele bateu tanto no Yuji, mas não num ponto crítico, mas só para que o Sukuna saísse do corpo dele e visse que não tinha nenhuma chance, né? Ou seja, pessoal, aqui está implícito, porque mais coisas vão ser reveladas futuramente, de que na realidade o que ele quer? Ele quer incapacitar o corpo do Megumi para que eles tirem o Megumi do corpo. Quer dizer, que eles tirem o Sukuna, perdão. Que eles tirem o Sukuna do corpo do Megumi. Mas eles precisam incapacitar o corpo para isso. Dar dano suficiente para que o Sukuna veja que não compensa ficar mais nesse corpo, senão ele vai de arrasta, certo? No entanto, o que acontece aqui agora? A roda kármica do Mahoraga roda. Clank! E daí, sem explicação nenhuma, o general divino Mahoraga aparece na frente do Gojo. Pois é. Eu digo sem explicação, pessoal, porque sempre que o Mahoraga foi invocado, ele precisa de símbolos para invocá-lo. Ele precisa de um sinal específico para ser invocado. E aqui ele não foi. Nós podemos subentender que o que aconteceu aqui foi o seguinte. O que aconteceu aqui foi que, pelo fato
da adaptação do Muri Okusho estar completa, ele não precisasse disso e ele automaticamente já obedeceria o seu servo. Mas isso não foi explicado nem trabalhado na história, então ficou muito estranho isso daqui. Mas vamos aceitar que sim, tá? Vou dar uma colher de chá pro rei das falácias. Muito bem. Então Satoru Gojo diz: justo agora, mas vou destruí-lo com um golpe antes de que ele se adapte ao Muri Okusho. Reversão de feitiço. Engraçado, pessoal, que ele faz uma posição de mãos aqui que não se parece com o vermelho. E a reversão de feitiço é o vermelho. Ou então não deu tempo dele esticar a mão. Talvez tenha sido isso. Mas o Mahoraga, ele já estava adaptado ao Muri Okusho. Assim como ele disse aqui. E também a reversão de feitiço. Então ele diz, ele já se adaptou ao Muri Okusho. Então quer dizer, expandir domínio não adianta e reversão de feitiço também não adianta. Que acabaria com ele com um golpe só, com certeza. Então Satoru Gojo está sem duas técnicas para utilizar contra o Mahoraga, certo? Eu ia falar outra coisa mais bonita, gente, mas a memória falhou. Lembrando que tá sem edição aqui meu áudio, tá? Eu tô no freestyle aqui, tá? Me perdoem. E aqui acaba essa parte, pessoal. Aqui está Mahoraga com a roda kármica nas costas e nós vamos continuar aqui desta parte, certo? Então é isso, pessoal, é isso. Então, no final das contas, quem apareceu com o maior trunfo foi... Olha que cena bonita aqui, deles colidindo a expansão de domínios. Eu que desenhei, tá? Foi o rei das falácias... Não, não é esse aqui, não. Foi o rei das falácias... Não, também não é esse. Foi o rei das falácias com o corpo da Era Heian, certo? Mas não foi ele, não. Foi o honrado que teve vantagem a luta inteira, certo? A luta inteira, superior em combate físico, é indiscutível isso, tá? Ele sentou a porrada nele, nele que eu tô falando é Sukuna, tá? Me desculpa, pessoal, mas eu tô muito distraído hoje, tá? Me perdoem, sou novo aqui no canal, só tenho 1120 alguma coisa de inscritos, 124 se eu não me engano, ou 1134, tá? Pois bem, espero que tenham gostado do vídeo, eduquem empate aqui e fiquem todos com Deus e muito obrigado por tudo, sabe? Eu só tenho a agradecer a vocês. E se gostarem, curtam o vídeo. Se não gostarem, não curtam. Deem dislike. Comentem, compartilhem se gostaram. E é isso, pessoal. Esperem pela parte 5. Falou, galera. Vejam os olhos azuis.